você está vendo mais uma rede que só funciona ali dentro, e inclusive, se eu chego com o meu celular, eu vou tentar conectar, eu não consigo conectar nessa rede, é uma rede exclusiva para aqueles seus equipamentos, ou você vê já uma rede mais híbrida para uma conexão externa, né? Você ter o IoT ali para estar fazendo um bombeamento em alguns períodos do dia que faltava água e agora você consegue calibrar corretamente os consumidores na ponta para você regular a pressão, né? fazer uma regulagem de pressão mais eficiente, você automaticamente converte um IoT num benefício para a sociedade. Sim, só reforçando o que o Flávio está falando, dos 17 temas ou itens do ODS, a IoT cobre 85%. Então, significa que a gente olha o IoT, seja no environment, seja no social, seja no governance. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao segundo bloco do IoT GoCast com a BINC na mesa, Associação Brasileira de Internet das Coisas. Se você acompanhou o primeiro episódio, você viu a importância da BINC para o sistema, para o mercado em geral, não só sistema, né? Eu estou com o sistema na cabeça porque agora a gente vai falar dos casos de uso. Mas a importância e a relevância da BINC tem para o mercado de IoT em geral. O quão nobre é o trabalho que esses profissionais fazem aqui. A gente comentou sobre 5G, a gente comentou sobre carreira, a gente comentou sobre mercado, sobre como é que funciona a BINC. Se você não assistiu esse episódio, tá o link aqui na descrição, eu vou colocar aqui em cima em algum lugar para você poder acompanhar. Corre lá, depois que você assistir esse daqui, corre lá, assiste o primeiro episódio, porque tá fantástico também. Então, dando continuidade, lá também tem a apresentação do Maeda e do Spaca, são dois profissionais, o presidente e o vice-presidente dessa associação da BINC, estão aqui com a gente. Lá também tem a apresentação da mini bio deles, que eu não vou repetir aqui, então você vai ter que assistir o primeiro, não vai ter jeito. Gente, obrigado mais uma vez aqui, e agora eu tô muito mais empolgado, porque agora a gente vai falar da coisa... Do quente. Do que tá acontecendo no mercado de internet das coisas. E ninguém melhor, né, Poloni, para falar sobre o que está acontecendo do que vocês. Vocês estão olhando da torre de vigia, né? De cima, tudo que está acontecendo. Então, já queria agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês, o fato de vocês estar compartilhando todo esse conhecimento com a gente também. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês por ter convidado a gente e fazer essa troca prazerosa aqui nesse bate-papo. Muito legal. Então, Flávio... Spaca, a pergunta é exatamente essa, né? Dos casos de uso, o que está acontecendo no mercado atualmente, o que as empresas estão buscando vocês e como o mercado está se virando com isso tudo? Acho que essa é um ponto muito importante aí. Bom, acho que no episódio anterior, né, a gente falou aquela questão lá, né, que foi o divisor de águas, né, da internet das coisas, a questão do surgimento das redes públicas, né? Como, por exemplo, né, as redes aí da Sigfox, American Tower, né, com a rede pública LoRaWAN. Então, isso realmente assim, habilitou uma miríade aí de possibilidades. Né? Então, as operadoras com Narrowband IoT, CAT M1. Sim, com NB IoT também, bem lembrado. Então, a gente assim, né, vê muitos... uma continuidade, né? Acho que isso acabou, né? Acho que se intensificando toda a questão do que era antes lá o M2M, né? Quando também começou a história que a gente contou também lá no episódio anterior, né? Porque você tem que assistir, né? Começou, na verdade, lá com uma câmara da M2M, né? A telemetria, que isso já vinha há muito tempo, né? Então, rastreamento, esse caso de uso de rastreamento de frotas, veículos, né? Isso com a chegada dessas redes novas, né? Isso ganhou um outro impulso. Mas acho que uma das áreas que a gente vê aí, que acho que foram as que estão já, né, tracionando em escalas maiores até na questão do IoT, usando esse tipo de rede, é a área de utilities, né, com o smart metering, né? Então, smart metering, né, de medição inteligente em água, gás, né? Então acho que a gente tem eletricidade, energia.
Energia é bem interessante, a gente falou também no episódio anterior do prêmio, né? E o prêmio, essa edição do prêmio desse ano, a gente já vê o uso, né, dessas redes de internet das coisas, não só lá no lado da ponta do metering, mas já monitorando ativos, né, das redes de transmissão. Isso é bem legal. Então, a gente está falando, né, isso que acho que é o grande benefício aí do IoT, né? Está falando, né, de ativos espalhados, né, pelo Brasil inteiro. Você imagina o valor que é, né, para as empresas, né, para a sociedade, né? Por exemplo, né, não vou citar os nomes, né, dos projetos, mas projetos lá, por exemplo, de monitoramento de disjuntor de rede de transmissão, né? Então, a empresa lá cita que o que acontece quando um disjuntor cai e aí você fica ali com uma população, né, sem luz, e qual é hoje a possibilidade de você colocar ali, né, um dispositivo IoT em cada disjuntor. Isso antigamente era impensável, né? E ele está transmitindo via uma rede da American Tower, né, da Sigfox, ao momento que ele desliga, né? Então, e aí você permite um serviço muito mais rápido, né, de religamento, né? Então, assim, esse é um exemplo. Então, a gente viu isso também no prêmio, que eu estou lembrando aqui, puxando ali pelo prêmio, que é o mais recente, né? A gente recebeu uma série de projetos, né? Uns 60 e tantos projetos foram apresentados. Bastante. E aí em redes de monitoramento de rede de fibra ótica, para também tentar identificar, antecipar problemas onde está falhando, para não ser reativo, ser proativo, negócios bem bacanas. O que é interessante do prêmio, não é só um parênteses, é que a gente todo ano se assusta, né? Porque a gente fala, pô, mas a gente está no mundo de IoT, a gente é da BINC, e chegam coisas assim que a gente nunca ouviu falar das pessoas, das empresas, e casos assim, não é mais coisa trivial, os caras estão fazendo coisa super sofisticada, e às vezes é lá no interior da Paraíba, fora do circuito da nossa bolha aqui, né, do IoT São Paulo, né? E é isso, dá gosto, né? Acho que então, mas e voltando assim, indo para o lado, né, que é a minha área de atuação profissional, né, na indústria, e depois o SPACA complementa com várias outras áreas, né, mas a minha na indústria, que é o meu dia a dia, inclusive a gente também tem todo ano a pesquisa da Frost & Sullivan. Frost & Sullivan faz, né, uma pesquisa de IoT, a gente divulga a pesquisa, e na do ano passado eles monitoram também o acumulado de dispositivos IoT implementados, né? Bem legal, bem detalhada. E pelo que eu me lembro de cabeça, a top 3 áreas, né, eram automação predial, residencial, né, do ponto de vista de segurança, né? Esse é o primeiro, né, em números aí de dispositivos. Mas já depois vem um negócio bem industrial, que é rastreamento de ativos móveis. Então, e aí os ativos móveis não é mais só como era lá antigamente, que é só carro, né? Frota, caminhão e tal. Então, a gente tem associados, né? Empresas trabalhando nessa área, né? Inclusive lá do Maurício, né? Que está comigo lá no comitê de manufatura da BINC, né? De rastrear ativos móveis, por exemplo, moldes, né, de injeção, de processo. Então, são moldes caríssimos, né? E, às vezes, né, isso fica, né, pelo menos para localizar ele dentro da fábrica, isso se perde e tudo mais, mas também para monitorar a eficiência, a utilização desse ativo. Então, assim, era uma coisa também que lá no passado não dava, né, para você pôr um modem ali no molde, né? Hoje já você tem dispositivos. Inclusive, no prêmio desse ano, a gente também teve uma outra empresa aí, uma multinacional, que apresentou um caso também de monitoramento, né, de ativos e de máquinas em produção. E fora, na indústria, a questão, né, também voltada a ativo que está muito ligado à manutenção preditiva. Né? Então, manutenção preditiva é um dos grandes casos de uso, né? Monitorar a condição real dos equipamentos, né? E através de sensores, não, você conseguir prever quando o equipamento vai falhar com inteligência artificial. Então, esse é na verdade, assim, já é uma aplicação que está muito evoluída na indústria,
principalmente ainda de equipamentos rotativos, né? Já tem uma série, também não vou falar os nomes, né? Mas tem uma série de empresas grandes já trabalhando isso. Mas o mais interessante nessa questão da manutenção preditiva, né? E eu vou fazer só também um parênteses, que é a gente fez a Poire, né? Que é a empresa aí com que eu sou executivo, junto com a BIM, que foi no comitê da BIM. A gente fez um evento em maio, junho, né? Lá no auditório da Poire. Não. Junho. Foi em setembro, né? Já foi isso. Junho, eu acho. Foi em junho. Que foi com o C4IR, não sei se vocês conhecem, né? O Centro da Quarta Revolução Industrial. Você passando esse ponto, eu ia falar assim, a gente falou um pouco de conectividade no episódio passado. Eu lembro que quando eu estava lá no PLC, o 5G vai chegar, a rede privada subindo uma rede privada mais fácil, que antes era muito mais difícil do que atualmente, uma rede privada mais acessível, mais o 5G, a indústria vai triplicar a velocidade de processamento e etc, etc. Você que está ali dentro e está participando desse ramp-up de 5G com rede privada, você realmente notou uma melhoria na questão de conectividade indoor, principalmente das indústrias? Assim, acho que não é nem uma questão de melhoria, né? Tem muitos casos de uso em ambiente industrial que eles não se viabilizam com Wi-Fi, né? Então, e aí quando a gente fala também em operações, né, remotas, né, tipo mineradoras, né? Isso eu posso falar, né? A gente tem a Vale aí, que né, já a Vale está com cada projeto que dá. Com projetos de redes privadas, isso já é uma realidade na Vale. Privativa, só para ficar claro, que a Anatel fica brava quando se fala rede privada. Privativas lá no Sistema Norte, né? Então tem já uma aplicação bem extensa. E aí, assim, com 5G, no caso na indústria, que é a minha área, né? Ele é uma outra geração de conectividade, né? Então, normalmente, assim, o Wi-Fi ele não é muito também tem limitação da quantidade de dispositivos. Quantidade de dispositivos, de mobilidade de dispositivo, né? Então, o Wi-Fi não foi feito para você ficar trocando, né? De local de um para o outro. Latência e segurança, né? Que é um tema fundamental para a indústria, a questão da cibersegurança, né? Então, assim, tem uma série de benefícios aí, como eu falei, né? Tem mineradoras, né? Agora, um dos nossos grandes públicos lá na Poire, que é papel e celulose, já está começando. Também não vou falar o nome da empresa, mas tem uma empresa já fazendo um dos primeiros pilotos em 5G privativo para papel e celulose. Mas aí, então, assim, essa, né, nova geração de conectividade, né? Eu estava até falando isso outro dia num evento, né? Que a gente... quando fala de indústria 4.0, que aí é uma outra coisa, né? Então, a indústria 4.0, na verdade, né, nasceu lá em 2011, ela é uma decorrência, né, de tudo que a gente viu aí acontecendo, em termos, né, de conectividade, mas ela se caracteriza principalmente por essa questão dessa hiperconectividade, né, que tá surgindo. Então, a gente vê, né, esses casos... E aí, voltando só àquela questão lá do evento que a gente falou, né, do C4IR, o que acontece é o C4IR, que é o Centro da Quarta Revolução Industrial, o Aldo, que é lá do C4IR, fez uma apresentação lá com a gente, né, e ele divulgou o Guia da Manutenção Preditiva, que, né, é um guia que foi construído aí com a participação, né, de várias empresas e que mostra os benefícios da digitalização e do uso, né, de IoT, por exemplo, na área de manutenção industrial, mas principalmente uma tendência forte e também está muito ligado, sempre teve muito ligado com a IoT, que é a possibilidade de você transformar isso num serviço, né? Então, de você servitizar toda a operação de uma manutenção industrial. Então, assim, esse daria mais para ficar mais uma meia hora aqui falando. Antes de passar o pessoal, eu estou com uma dúvida aqui, porque... Sim. Não é uma dúvida, acho que é um ponto que sempre a gente ficou conversando bastante dentro das operadoras e tudo mais, que é essa rede privativa. Ela está sendo construída para dentro da indústria de fato privativa, e quando eu falo privativa, talvez o pessoal
vai confundir um pouco alguns termos o nosso público, porque é uma rede que, se você tem um dispositivo conectado dentro da sua empresa, ele consegue sair de dentro da sua empresa e conseguir uma conexão com um ambiente externo da sua empresa, já não é talvez tão privativo assim. Então, foi só uma extensão de uma rede pública para dentro da sua rede tradicional, e você talvez ali dentro da sua rede tradicional, da sua rede indoor, e ali dentro você talvez clusteriza o servidor que está ali, que vai fazer você fazer conectividade, para que somente aqueles SIM cards consigam talvez conectar dentro daquilo ali. Então eu queria só entender um pouquinho, e talvez tem muita tecnologia de conectividade nessa pergunta que eu estou te falando, que é: você está vendo mais uma rede que só funciona ali dentro, e inclusive se eu chego com o meu celular, eu vou tentar conectar, eu não consigo conectar nessa rede, é uma rede exclusiva para aqueles seus equipamentos, ou você vê já uma rede mais híbrida para uma conexão externa? Mas você está falando de LTE? Estou falando de um 5G, alguma coisa que você está conectando no equipamento, mas se você chegar com o seu celular, você conecta também. Não. Porque LoRa tem rede estendida, né? Tem rede estendida. É outra coisa. Estou falando da rede 5G mesmo, de baixa latência, alta velocidade e tudo mais. Então, isso na rede privativa, o que existe, por exemplo, na Gerdau, vamos citar, já é fato conhecido, dá para falar, da mesma forma que tem no Hospital das Clínicas, são 2 casos que já estão públicos, então a gente pode citar aqui, são redes internas deles e acabou, é deles. É isso. Ninguém vai lá com o seu celular para falar na rede 5G da Gerdau do Hospital das Clínicas, esquece. É isso. Apesar do celular deles poder conectar na rede. Mas é um celular próprio para isso, só para ficar interno. É assim, aqui é a minha turminha, ninguém mexe comigo. Entendeu? Fechei a minha rede aqui, acabou. Todos os conectores, todos os sensores das máquinas e tudo mais estão se falando dentro dessa rede, não vai para fora, não. É isso. É isso que está acontecendo. E é isso que é uma rede privativa. Isso. Agora, você quer combinar a sua rede privativa com a rede externa, isso é uma outra conversa. Sim. Isso é uma outra, vamos dizer, necessidade de negócio, vamos chamar assim. As implicações de segurança aí também. Aí você vai... Nós vamos ter um capítulo só para falar de segurança. Só de segurança aqui é aquilo que a gente sempre fala, a tecnologia vem para ajudar. O lado bom, né? Mas também ajuda o lado mal. O mesmo cara que faz o sensorzinho, a conexão, blá, 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 é o cara que também sabe fazer a conexãozinha, blá, 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 blá. Então, vou fazer uma programação em segurança com a inteligência artificial para fazer não sei o quê. Legal. Aí o outro lado, o lado do mal, eu vou fazer uma programação para roubar as informações. Igualzinho, cara. Não mudou nada, pô. Não muda nada. A gente, dessa parte de segurança, a gente conversando no episódio do Pedro, quem não assistiu, né, Murilo? Verdade. Entra e assiste o episódio do Pedro, que ele estava contando sobre como que hoje se estabelece as conexões dos dispositivos, que é você fazer uma combinação de chamada de porta aleatória, por exemplo, em portas altas, chave, né? Como se fosse uma chave. Se você chamar, por exemplo, a porta 5001 de primeira vez, ela não permite que você conecte. Então você tem que conectar na 5001, não sei do que, naquela outra, umas 3, 4, ela libera como se fosse a chave, aí você volta na 5001 e ela permite que você conecte. São combinações de segurança. Isso você faz uma combinação imensa que é praticamente impossível de você saber qual que é a combinação de chave para hackear, né? Para você conseguir fazer o hackeamento. É isso aí. Isso hoje em dia, a tokenização, tudo isso daí vem para limitar. Não vai sanar. Não zera. É igual a PNs, né? A PN, eu estou acostumado a falar PN privada. Seria a PN privativa também. É quase uma VPN, uma rede privativa que você tem dentro da rede pública. Sim. Né? Praticamente a mesma coisa. Mas invade do mesmo jeito. Invade. o mal, na IBM, né? Na IBM era mais de 1.000 acessos de tentativa de ataque por dia. Por dia. É uma loucura. Porque eu falo, é gente do bem e gente do mal. Você tem os dois aqui, não tem jeito. Mas vai lá, voltando dos casos. Conta dos casos da sua caso. Olha, vamos simplificar um pouquinho, né? Vamos lá. No caso de utilities, a gente tem o famoso caso da Sabesp.
Todos, são mais de 150 mil hidrômetros conectados em LoRa e Sigfox. Sim. São Paulo inteiro, interior e vai embora. A gente trouxe aqui. Eu trouxe o Felipe da O Laga. Felipe da Laga? Laga, Então, você, associado nosso. Sim. Hoje eles estão dentro da Constanta. Sim. Trouxemos o Roberval também. Roberval também? Então. Bom, então, eu estou falando aqui coisas que vocês já estão cansados de saber, mas o pessoal que está ouvindo a gente nem Tem que acessar esses episódios. vai né? assistir que vocês vão ver. E, o próprio Felipe está fazendo um outro trabalho conosco, a BINC até que levou para eles. Deixar bem claro, a BINC não faz consultoria, não faz nada. A gente continua fazendo o papel de conectar os pontos. Num condomínio grande, famoso, eu não vou citar o nome porque é chato, né? Porque ele não tem autorização para isso. Mas já vocês vão ficar sabendo. E tá super legal. Você tem a parte de água, da mesma forma você tem a parte de gás. Nosso amigo Viola tem lá a Comgás fazendo todo um trabalho. Você tem a parte de energia. Os leitores de energia hoje já tem o famoso liga e desliga, que é o grande custo na área de energia, né? Você sabe que ligar e desligar um relógio... Mandar uma equipe. Você manda uma equipe para fazer isso. Hoje você faz à distância, né? Você trouxe o caso de uso e você conseguir em algumas regiões chegar até aquele ponto de liga e desliga. Já é. Não é Você não chega. Não chega. Tem um estado aí que quando os caras chegam lá com o caminhão, os caras põem fogo no caminhão. Tem um estado No que agro, é ótimo. Tem um estado mais litorâneo. No agro tem muito esse problema. Uma companhia de energia do Espírito Santo, Força Maria Santa e Luz, procurou a gente justamente por causa disso. Eles queriam desligar inadimplentes. Eles faziam uma edição trimestral de tão longe que era. Para chegar a medição era trimestral. Põe um relógio com um sensorzinho sei lá, de um LoRa, de um Narrowband, qualquer um deles da vida. Já resolvia. Já resolveu o problema. Ele tinha que mandar a equipe tinha que correr de cachorro, tinha que correr de gente armada. Corre uma vez só, acerta lá o medidor. Então, nessa parte de utility, você tem N soluções. Sim. Você tem soluções para você saber o saneamento, como é que está correndo, o esgoto. Você sabe que tem robozinho que anda dentro dos tubulações de esgoto para saber. Isso eu não sabia. Então tem muita coisa que o pessoal já tem aqui no Brasil instalado. Você sai da área de utilities, não vou falar manufatura, porque ele já falou aqui para caramba e tem muita coisa. Tem. Você vai para a área de saúde, a área de saúde é cada vez mais. É uma das áreas que mais cresce a utilização de IoT, além do agro. Seja... que foi que nós citamos aqui, que é o gerenciamento de ativos. Gerenciamento de ativos dentro de hospitais, um desfibrilador, uma cama, uma maca, onde está, onde não está a maca, a cadeira. Pode representar uma vida, né? É uma vida. É uma vida. Isso já está ficando uma realidade dentro de hospitais. Um passo que está acontecendo aqui no Brasil, que está demorando um pouquinho, exatamente pela falta de conectividade, as ambulâncias já estarem conectadas para já ter o diagnóstico, já passar para o hospital, para você ter até análises internas dentro da ambulância. Não pegar de surpresa o PS, né? Então já está meio assim, dando o diagnóstico, está assim, está assado. Isso já é uma realidade também. Não tão grande no Brasil. Tem alguns casos. Saindo da área de saúde, eu não vou falar que tem cama de hospital sensorizadas, não vou falar UTI. Que já tem, né? UTI, ou até instrumento cirúrgico chipado, que você fica sabendo o controle. Tudo isso daí está dentro de quase que uma rede privativa dentro do hospital, mas que é um IoT, tá? Saindo dessas áreas, vamos para o agro. O agro, então, amigo, vocês não imaginam quanta coisa que tem. Primeiro porque os equipamentos, seja o John Deere, o CNH, todos eles... Tudo conectado, né? Tudo já é conectado. Então, ele já vem preparado. De fábrica, né? Ele já vem preparado. O que você precisa para funcionar? Rede. E onde estão as redes? Ou um LoRa, né? Vamos chamar assim, uma LP1, né? LoRa, Sigfox, Narrowband, ou coisa desse tipo. Ou nanosatélites, que estão chegando com muita força nessa área. Os nanosatélites hoje conseguem trazer a conectividade muito simples dentro do agro. E o agro já é muito, muito, muito técnico. Ontem eu estava nesse evento, tá o cara falando do agro, eu fiquei impressionado em coisas que ele contou para mim. Você pega
pivô desses de irrigação, como é que ele controla, como é que ele irriga, ou mesmo para pulverizar. Pulverizadora. Sim. O bico abre ou diminui conforme o tamanho da planta que ele já leu com a câmera. Pô, para aí. Pessoal, entendeu? No final, no resumo de tudo, é que a diferença de quantidade de combatente agrícola que você diminui. coloca, Você tem uma produção maior de plantação. O carrinho passa por um lugar onde não estraga a plantação. É impressionante. É impressionante. Então, o agro está extremamente... Tem casos e casos. A gente podia ficar citando... E muita rede 4G subindo no agro também. Subindo no agro também, porque começa a ter mais infraestrutura. Sim. Isso é legal. Quando você sai do agro, sai da área de saúde, falamos da manufatura, qual é o quarto do Plano Nacional? Cidades inteligentes. Aí, meu amigo, aí são subdivisões. Vamos falar de iluminação pública? Isso já todo mundo fala. Junta todas as verticais numa só, né? Aí você tem segurança, público, o transporte público da mobilidade, semáforos inteligentes. Eu vi o Fórum IoT, a apresentação que teve, vocês devem ter acompanhado, com os semáforos inteligentes que estão sendo testados na USP. Que sonho, hein? Aqui em São Paulo, né? Não? O tempo do semáforo de pedestre, ele aumenta ou diminui de acordo com o reconhecimento de quem está atravessando. Se é um idoso, demora mais tempo para... Você tem uma câmera que avalia. Uma câmera que avalia. Incrível. Está sendo testado na Avenida Doutor Arnaldo já, né? O grande lance que está acontecendo nessa evolução que você tem muita câmera espalhada. Câmera nova, câmera velha, câmera que tem uma identificação melhor. Hoje tem software que não importa que câmera que você tem, que ele consegue dar a solução. O novo sensor é a câmera. A gente está entrando num projeto, num estaleiro, que não tem como colocar sensor, porque o ambiente é totalmente inóspito e tem muito vandalismo. O que a gente vai usar? As câmeras. As câmeras leem temperatura, elas fazem biometria, verifica... Eu achei incrível, eu achei que era mentira. A câmera consegue identificar o padrão de vibração do motor. Do motor, lógico. Não preciso de sensor para medir vibração de motor. Essas são as câmeras novas. Mas tem a câmera velha que ela não faz nada disso, ela só pega a imagem, mas é uma imagem vagabunda, ruim. Mas o software consegue trazer, vamos dizer, esse software para uma análise, através de uma análise inteligência artificial, seja lá visão computacional. Ou visão computacional, que é isso que acaba acontecendo. Antigamente se falava tipo OCR, hoje não, né? Já deixou de existir. Já é outra tecnologia. Então, tudo isso dentro da cidade inteligente está muito rápido. Um poste passou a ser um IP da vida. Então, você me pergunta, quantos casos de IoT? Hoje só aqui em São Paulo são centenas e centenas de casos. Sem considerar os que controlam CO2, que já ficou também meio perdido. E o mais interessante é o seguinte, né? O pessoal usa IoT e não sabe que está usando. É verdade. Por quê? Porque você tem um celular na mão, que é um dos maiores devices que tem, né? Com certeza absoluta. Tem 10 sensores na mão. Você tem um monte de sensor na mão e não sabe disso? Seja para pedir comida, seja para pedir táxi, seja para pagar banco, seja... Registrar uma imagem. Registrar uma imagem. E você tem um IoT. Querendo ou não, você tem um IoT na mão. Pouca gente sabe que está fazendo esse papel de IoT, mas está aí. A câmera faz isso. A câmera não, o celular faz isso. Seja com câmera, seja com... Aí você passa um WhatsApp com áudio, com isso, com aquilo. Você falando de cidade inteligente, você acha que a parte de câmeras é um dos grandes cases que vão estar no momento e num futuro próximo? Eu diria grande case, mas é uma evolução muito forte em cima disso, porque traz segurança, né? Segurança. E esse é um grande problema. Traz segurança e traz essas coisas que nem o Murilo falou. Traz ajuste de tempo de semáforo, traz várias outras... Contagem de tráfego. Nesse estaleiro também tem o que eu estou falando desse projeto, tem estacionamento e tem entrada e saída logística de caminhão. Aí quer saber se um caminhão chegou com tal material. Lá a transportadora fala, o caminhão que saiu daqui é o caminhão da placa ABCD 1234. Como ele consegue controlar o manifesto com a placa para saber se o caminhão chegou. É o caminhão que chegou aqui, chegou em tal horário. Então, isso mesmo. A mercadoria é essa mesmo. A mercadoria é essa. Não faz muito tempo, a gente recebeu uma solicitação eu posso falar da Ambev, que é cliente nosso,
para fazer algo semelhante e a gente teve que usar sensor de Bluetooth. Porque não tinha-se ainda um mindset, pelo menos... Do poder de uma câmera. Do poder de uma câmera, o que a gente podia usar a câmera no lugar de um sensor. Isso vai dar, assim, um cavalo de pau, eu acho que Na no mercado realidade, são evoluções da mesma solução. Você está querendo a solução. Você está pondo uma tecnologia um pouquinho mais nova para fazer isso. Nada mais. Porque o negócio continua sendo o mesmo. Já existia, a necessidade de solução continua sendo a mesma. Como é que você responde isso mais rapidamente? Era um sensorzinho de Bluetooth, agora você tem uma câmera que faz melhor. Exato. Aliás, pode fazer muito mais. Exato. E você vai agregando valor para ser a solução. No agro, foi interessante que eu lembrei um caso que ontem foi citado lá no evento. Silos enormes para guardar as coisas. Um grande problema do Brasil são os silos, né? Sim. Então são silos, aqueles agora me fugiu a palavra. São bags, grandes sacos que eles vão guardando. De longe vai um monte de... Sim. E eles vão pondo, espetando neles antenas. Para ver a quantidade de CO2 produzido. CO2 produzido, temperatura, porque explode de uma hora para outra, porque tem um gás lá dentro. Sim. Então, não sei de quantos em quantos metros, os caras vão pondo umas anteninhas e o pessoal vai monitorando. Ou tal lugar, ou porque às vezes um rato chega lá, você tem que rotacionar também, É, né? tem que ficar girando. Você tem que girar conforme o tanto de CO2 de grãos, Isso. E às vezes o rato vem lá e rói o troço e começa a dar umidade também no cereal. Sim. Como é que você faz para controlar isso? Você vai embarcar uma soja dessa num navio que não está em ordem. Dá problema, né? É um problema enorme, Sim. cara. Volta a carga. Volta. Então, vocês não imaginam o quanto o IoT existe dentro do agro, seja na plantação, seja na produção, seja no armazenamento, seja na viagem. Você quer o caminhão para saber se chegou exatamente o que você queria. Está tudo no meio. Você falou até desses novos tipos de sensor câmera, né? Mas tem um outro também, que foi até do prêmio do ano passado lá do mato? Do som, né? Do Greenberg. A gente trouxe eles aqui também no episódio passado, Marcelo. É isso aí. Tá no prêmio essa... Cara, essa solução do Marcelo é muito legal. É muito. É isso aí. Legal. Então, você percebe o quanto de IoT existe, o quanto de possibilidades existem. Essa combinação de tecnologias e agregando alguns devices, né? Que uma câmera é um device, né? É um device, sem dúvida. Como é que você chega a fazer toda essa solução? E aí tem que ter cabeça para pensar como eu... Quer dizer, não estamos falando aqui de ter o martelo procurando o prego, né? Não, é o contrário. Nós estamos ao contrário. Tem uma demanda de mercado, eu preciso saber como é que eu vou ajudar a achar uma solução para aquilo. A frase do Murilo, né? Como que é, Murilo? Se apaixone pelo problema, né? E não pela solução. Uma coisa que eu queria até confirmar com vocês e que eu tenho percebido no mercado em cima das soluções, que a IoT sempre foi muito de vamos trazer o dado e vamos mostrar o dado. Em alguns clientes que não têm IoT, Spaca e Maeda, beleza. O cliente quer ter um dashboard bonito, colorido, piscando vermelho, ele quer receber um SMS, tá tudo certo. Num dos clientes que a gente estava tratando, é um beneficiamento de açúcar, que tem que medir a umidade, a velha história de medir temperatura e umidade, né, de IoT, que muita gente não dá tanta atenção, mas o quão importante é. Tinha que medir temperatura e umidade das sacas de açúcar, porque dependendo da umidade, ele empedra. Empedrou, não tem o que fazer, tem que voltar, é descartado, né? E aí, legal, você vai medir, o cliente virou legal, você vai medir a umidade, eu vou saber que a umidade está alta e... Next. O que você vai fazer para baixar a umidade? Né? Você vai abrir uma porta, você vai ligar o ventilador, você vai ligar a secadora. Você falou um negócio interessante que, de novo, você vai falando e eu vou lembrando de casos e casos. Legal. Que o cara traz o baú. O baú que eu digo é uma caixa térmica para transportar órgão para transplante. E o órgão tem que ter uma temperatura. Então, essas caixas novas têm um medidor de temperatura e tem um ventilador. Quer dizer, se a temperatura chegou, ele liga o ventilador dentro lá. Quer dizer,
Você percebe? Tem uma automação associada, né? E aí o cara me falou isso, eu fiquei na dúvida. Eu falei, você tem certeza? Ele falou que até consegue transportar um coração batendo. Falei, para, cara, isso daqui... O coração bate fora, isso é verdade. Aí eu falei, peraí, vou chamar os universitários Me aqui, leva porque mais, eu não tô... Calma aí, tem alguma coisa errada nesse Eu cenário aí. Eu falei, o quê? Você vai dando choque no coração para ele... Mas até isso. Quer dizer, eu não sei se é verdade. Quer dizer, é verdade. Ele não ia contar a história para mim no meio de uma... Né? Sim. Eu fiquei impressionado com isso. Depois eu falei, eu vou pesquisar isso para ver como é que é. Então, as coisas estão numa evolução assim, geométrica em termos de apresentar resultado, que assusta. E por isso que a gente tem a dificuldade de a pessoa absorver isso, absorver conhecimento. Por isso que a gente tem que ficar falando, o pessoal absorver conhecimento. Conhecimento é difícil você passar o tempo todo, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos passando um pouco de conhecimento, um pouco de curiosidade, não é nem conhecimento, né? A semente para a pessoa ir atrás, né? Muita coisa do que a gente está falando, tem muitos executivos de mercado que não imagina que exista. Não. Às vezes ele está passando por esse problema lá e ele não sabe que ele pode medir a extrusora dele, né? Para ele não ter problema de entupimento durante Inclusive, extrusora foi também um dos prêmios. Um dos projetos de vocês. Vocês estão falando dos projetos? Prêmio lá Alguns eu conheço. O da fibra ótica, a gente até acho que eu sei de quem que é, né? Para verificação de fibra ótica. Partida. Mas é bom, porque vocês estão no meio. Sim. Então fica fácil para vocês entenderem. Então vocês conhecem o linguajar, conhecem as necessidades de negócio, mas o mercado, de uma maneira geral, o povão, de uma maneira geral, não sabe que é IoT. As indústrias, vamos chamar assim, as indústrias multinacionais, por receber informações de fora, tudo mais, elas conseguem dar uns passos. A indústria nacional já é mais difícil, porque primeiro porque ela luta para sobreviver, infelizmente. E segundo, é uma indústria que o cara enxerga quase como vamos dizer assim, como uma despesa e não como um investimento para ele melhorar. Ele vê que ele está naquele momento de tentar sobreviver e tendo que fazer um investimento em alguma tecnologia que hoje ele consegue medir no feeling, quase feeling. Aí cabe às empresas que oferecem soluções, antes de fazer qualquer coisa, de falar de tecnologia, apresentar o que a gente chama de um ROI, né? Olha, cara, se a sua máquina parar, o que acontece? Se a sua... Aquele básico, né? Aquele básico. Sim. Quanto custa ficar com a sua máquina parada porque não teve uma manutenção? Conscientizar a pessoa. Então, né? quando ele começa a enxergar isso, fala, nós conseguimos te dar uma solução que vai evitar isso daí. Essa solução vai custar X. Porém, se a sua máquina parar, vai custar Y. O que significa? Então, esse poder de convencimento é muito mais o conhecimento do negócio, por isso que eu falo sempre, vamos entender o negócio para poder falar de solução, porque às vezes o cara nem sabe que tem essa pedra no sapato, que quantos anos está no sapato dele, ele já se acostumou com aquilo. Embute no custo, né? Então, no risco e vai embora. Aquele fala, né? Aquela preventiva que você faz uma preventiva meio que por feeling. E às vezes você troca uma peça e você não trocou a peça realmente necessária para aquilo porque está no feeling, não está na realidade. Como você que é, Flávio? Você deve ver muito disso daí. A máquina fica vibrando um tempão. Não, é assim mesmo. Não, é um pouco velha, ela faz essa vibração. Pô, mas Passa na hora um óleo, né? Tá uma parafusada no chão, que é brincadeira, né? Mas isso acontece. E para vocês, como que esses casos de uso todo está impactando positivamente a sociedade? Eu acho que são... Bastante. Né? O que isso traz de benefícios? A gente falou de alguns dos benefícios, principalmente da parte de saneamento e água. Né? Você ter o IoT ali para estar fazendo um bombeamento em alguns períodos do dia
que faltava água e agora você consegue calibrar corretamente os consumidores na ponta para você regular a pressão, regular, né? fazer uma regulagem de pressão mais eficiente, você automaticamente converte um IoT num benefício para a sociedade. Sim. Que ele consegue ver na ponta que antes, como eu disse do caso no episódio passado, do caso de você, cara, o benefício para mim é eu fazer uma ligação de vídeo durante 4, 5, 6 quilômetros dentro de São Paulo, sem cair. Vi benefício em subir uma tecnologia, alguma coisa. O cara conseguir tomar um banho num horário que ele não conseguia antes, é um grande benefício para ele também. Então, quais são os benefícios aí que você vê que o reflexo de algumas do IoT surgindo, o benefício que isso está levando? Nossa, tem tanto benefício que a gente... tem alguns que são tangíveis, outros não, né? Vamos pensar assim. E vão aparecendo no discorrer do projeto também. Eu aprendi isso, né? Também aparece no... Porque o IoT não é aqueles projetos enormes. O IoT é pedaço, né? Como bem falou o Flávio, são Legos que você vai montando, né? Então, chega um momento que você fala assim, qual é o benefício de eu ter uma maca na porta do hospital corretamente na hora que chegar a ambulância? Você consegue tangibilizar isso? Não tem como. Não tem como. Eu vou dar outro exemplo do evento que eu tive foi na Abrafarma, acho que foi na Abrafarma essa semana. Essa semana eu tive 2 eventos na correria. A Abrafarma falava sobre... era um cara da Encore, um cara que... home care, uma empresa de home care, e uma não me lembro agora. Bom, eu era um mediador e tal. E o cara da Encore falou uma coisa muito séria. Você faz o transplante do coração e tem vamos dizer assim, um sintoma pós-operatório, que não fica na hora, fica, sei lá, 15 dias, 20 dias, um mês depois, que é uma espécie de desfibrilação que dá no coração. Você praticamente não sente, mas você não sente. Ele está fora da arritmia correta. E ele tá sofrendo quase que um infarto e às vezes morre. Não sei se você já ouviu falar disso. Já ouvi falar. Você já ouviu falar? Muito bem. Hoje ele tem um smartwatch, uma pulseirinha, para controlar isso daí. Ele falou, você não imagina quantos casos nós já pegamos e traz o cara para o hospital. O Faustão parece que agora teve que voltar para o hospital. Não sei se foi esse o caso dele. Mas volta para o hospital, os caras vão ver e faz uma calibração melhor, sei lá, o que faz na veia, não sei, mas melhor para o cara não morrer, porque às vezes o cara morre e não sabe nem por quê. Ajusta a droga. Isto é um IoT. Qual é o benefício? Mede isso para mim. É intangível, não tem como. Né? Não tem como. Agora, se você medir, por exemplo, que você perdeu uma saca de açúcar porque você não mediu a temperatura, aí dá para... Quantas sacas você vai perder? Não sei. Perdeu 1000 sacas, você sabe quanto vai custar. Então, existem coisas. Uma máquina parada, quanto custa? Né? Quanto custa, Flávio, lá uma máquina parada? Depende da produção, né? Está falando na celulose. Imagina com uma máquina que produz lá aquelas bobinas de papel. Né? Ou você vai numa Gerdau da vida, que tem aquelas bobinas de aço. Quanto custa isso? Mas acho que uma outra coisa também, acho que nessa linha do valor, né, e que está muito em voga agora, né, a questão do ESG, sustentabilidade, né, descarbonização, tudo mais. Uma das coisas que está começando a se evidenciar, né, é o benefício, muitas vezes, direto e às vezes indireto para a sustentabilidade. Sustentabilidade. Então, o Fórum Econômico Mundial está trabalhando muito isso. O C4IR, que eu mencionei, que faz parte do Fórum Econômico Mundial também, né? Tá dentro desse contexto. É modesto. Uhum. A BINC faz parte também. Eles levam muito o tema da ecoeficiência, né? Como você ter eficiência e, ao mesmo tempo, também fazer de uma forma sustentável, né? Então, e aí, acho que essa assim, é uma das grandes tendências que eu vejo, né, do uso do IoT, né, das tecnologias, para enfrentar, né, todos esses desafios hoje que a gente tem, né, de sustentabilidade.
E aí o que eu falo assim, é direto ou indireto, né? É direto assim, né? Você está conseguindo melhorar a sua eficiência energética, consumir, né, menos água num processo produtivo numa indústria. Isso é direto. De desperdício. Desperdício. Essa água que está sendo jogada fora, ela está sendo trabalhada por sensores para ser reutilizada. Antes era jogada no rio, pô. Agora, indireto, o exemplo que o Spaca deu, a bobina de papel que você, por algum motivo ali de qualidade que você poderia ter previsto usando a IoT, você vai ter que descartar, né, ou reprocessar, tudo mais. Toda a energia que você teve para produzir aquela bobina, né, ou matéria-prima, sempre põe... se você consegue ser mais eficiente no seu processo produtivo, indiretamente também você está beneficiando, né, o ESG, né? O ESG, a sustentabilidade. Então, E aí, assim, uma das coisas que eu tenho também falado nos eventos mais para essa área, né, a gente está... E uma coisa que a gente está trabalhando lá na Poire, inclusive, né, todas as empresas estão colocando as metas, né, de descarbonização, né, para o futuro, né, para alcançar aí na questão do ESG. E o que a gente sempre fala também, já fala há muito tempo, né, e já tem aquele ditado, né, que não dá para você reduzir ou gerenciar o que você não consegue medir. Então, acho que assim, a questão do IoT, que é a medição, né, que fala tanto caso aqui que a gente falou de medição, né, essa capacidade que ele traz de medição que vai com certeza para os próximos anos também ser um grande aliado para a gente, que as empresas, a sociedade consiga também atingir as metas desafiadoras de sustentabilidade que a gente está colocando. Esse processo ainda ele é muito manual, da parte toda de geração de indicadores de sustentabilidade, relatórios. A gente está trabalhando aí também em outras empresas também, né, de uma forma de usar o IoT para... Vocês acham que também tem que ter um pouco de ganhar legislação? eficiência. Falta legislação para tudo aqui. Peraí, nós não falamos nessa parte. Se eu falar nisso daqui é mais uma hora de conversa. Ó, só reforçando o que o Flávio está falando, dos 17 temas ou itens do ODS, a IoT cobre 85%. Então, significa que a gente olha o IoT, seja no environment, seja no social, seja no governance, que eu acho que governance é o pior deles, porque esse é o mais fraquinho. Não o IoT, mas as pessoas, as empresas olharem a governance, elas estão olhando... É meio quase que moda, mas é obrigatório você olhar esse lado do environment. Então, hoje, o pessoal está preocupado com isso, com o ambiente. Então, fazer a reengenharia, a volta das caixas que você faz, os pallets, tudo isso daqui está sendo controlado. A Braskem, acho que, se não me engano, estava fazendo o controle das caixas, as caixas plásticas, os engradados, para saber como é que estava sendo usado e rastreando. Então, de novo, é a tecnologia permitindo que você faça mais coisas que você não conseguia fazer de uma maneira melhor, vamos chamar assim, e mais rápida. Então, Flávio, Spaca, a gente está quase chegando no final. E eu queria fazer uma pergunta minha última pergunta, depois o Murilo vai ter uma pergunta de encerramento dos convidados. Eu queria fazer uma pergunta, o que vocês acham, na opinião de vocês, que ainda falta no Brasil para a gente, ou se não falta, o que ainda falta para a gente, de fato, escalar mais rápido no IoT? Ou da maneira que já está indo legal, falta mais poder público, falta mais investimento de empresas, falta mais conscientização da população em geral. O que para vocês acham que ainda seria importante? Vou deixar para você. Falta de tudo um pouco que você falou, no fundo é isso. Mas eu acho que um dos principais pontos, né? Eu acho que a parte de educação, a formação de mão de obra, ela é hoje um dos entraves que a gente tem, né? O Murilo falou desde o começo, né, Murilo? Desde o começo eu falo isso. É o que eu chamo de alfabetização digital. Nós precisamos fazer isso daí, nós precisamos fazer isso acontecer. Tanto é que a BINC é um dos 4 vetores, lembra que eu comentei, que é a educação. A gente acredita que isso é um dos problemas. Se você falar, bom, o Brasil não está investindo em infraestrutura, tá.
Agora, quem está se preocupando com a educação? O governo não está olhando esse negócio de uma maneira, eu diria, mais categórica, né? Está sobrando dinheiro aqui, eu vou dar dinheiro para fazer um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, eu vou subsidiar isso, aquilo. A educação ela não é tratada como uma forma... vamos pegar exemplos aí no passado. A Coreia, quando estava naquele lixo, investiu o quê? Investiu em educação. Olha o que eles são hoje. A China estava ruim. Chinesada saía da China e ia estudar nos Estados Unidos. Voltou tudo, agora olha o que os caras estão. Educação não tem jeito. Nós precisamos disso. Sim. A regulamentação, falta algumas leis novas. Normal. A parte regulatória ela vai correndo atrás da tecnologia porque a tecnologia vem mais rápido que a parte regulatória. Isso é normal. Então, eu acho que se eu tiver que classificar, educação é o primeiro ponto. Eu concordo também. A gente tem, e eu sempre bati nessa tecla, inclusive, Spaca. Obrigado, hein? Desde o começo eu falo, né? Do DNA do IoT, que é o Device, Network, Application, mas todo mundo esquece do People. Né? Das pessoas, que é o pilar que mantém esses três em pé. E hoje, o que eu tenho visto e o que está acontecendo com os parceiros da minha empresa? Ele tem lá 25 eletricistas. A gente vai fazer um projeto de medição de energia, ele está colocando no treinamento dos funcionários dele IoT. Então, tem construtora que vai contratar encanador, vai contratar... Não importa. Ele tem lá um curso de fundamentos de IoT. Porque quando ele for fazer a instalação elétrica predial, ele sabe que existe um medidor, que dá para fazer automação pelo celular, e não é com on-off, né? Não é uma coisa que você vai usar em casa, é uma coisa robusta, industrial, que aguenta carga, que tem segurança. Então, eu tô vendo que esse movimento, ele vai começar a crescer para os próximos anos. Quanto mais a gente falar, né, vamos falar. Melhor ainda. Esse conhecimento não pode estar restrito à academia. Não, né? A academia não acompanha. A academia não acompanha. Eu ajudei a fazer o curso do Senac, do MBA do Senac. Você já fez não sei quanto no Senai. O que significa? Esses cursos mais profissionalizantes vão... quer dizer, não sei se vai ser, mas é uma forma de suprir essa falta de mão de obra. O lado mais acadêmico. Porque o acadêmico vai demorar 4, 5 anos para o cara se formar. Cara, quando ele se formar, aquilo que nós estamos falando já passou. As minhas apresentações, o Flávio está cansado de ver. Eu termino a apresentação, legal, amanhã tem mais. Como amanhã tem mais? Tudo que eu falei hoje, amanhã já é diferente, cara. Esse é o nosso dia a dia da tecnologia. Então, o que eu acho que tem que olhar? Educação. Ponto. Chega. É isso aí. Murilo, seus livros, dessa vez. Obrigado por me lembrar. Bom, a gente... Em quase todos os episódios, a gente indica livros aqui. Sem dúvida, é bom. E hoje eu vou indicar 2 livros que... você até falou aqui, da Harvard Business Review. Esse aqui é o Gerenciando a Si Mesmo. Isso é bom. É um livro muito bom. Isso é bom. Que me ajudou muito a me espelhar em problemas emocionais que eu tinha que travavam a minha carreira. Então, foi aqui que eu descobri que eu tinha TDAH. Falei, nossa, esse cara tem tudo, faz tudo o que eu faço e não cresce na vida exatamente por causa dos meus problemas emocionais, de gerenciamento, de cumprir os seus compromissos. Né? Eu gosto do TDAH, é uma coisa que, vamos dizer, é uma coisa... Tá virando alguns commodity, anos, né? De uns anos para cá o pessoal conseguiu enxergar isso, né? E passou a trabalhar isso de uma maneira mais natural. Porque antigamente era meio tabu, né? Exatamente. Ou era visto como uma pessoa indisciplinada, qualquer outra coisa, irresponsável, né? É tabu você poder falar disso. Esse Legal. livro aqui é um livro muito... E baratinho, é um livro de R$40 na Amazon, que ajuda muito. Um outro que eu deveria ter falado no primeiro... Né, no primeiro episódio, bloco? Exato, no primeiro bloco. Mas é Crucial Accountability. Accountability é uma palavra que não tem tradução para o português, mas basicamente é você saber o que deve ser feito, pegar e fazer. Você tomar a propriedade, a responsabilidade, sem ninguém precisar mandar você fazer. Então aqui é um livro que a gente fala aqui também no outro episódio. Se você ainda não fala inglês, aproveita e pega essa dica, porque é um idioma importante para você alavancar a tua carreira e ajuda bastante o mercado a avançar. Quando a gente faz negócios em português, ele tem uma força.
quando a gente faz negócio em inglês, fora do país, ele tem 100 vezes a força do que a gente está fazendo aqui dentro. E é uma possibilidade do idioma de você também trazer divisas para dentro do país, você romper divisas para fora do país. E esse livro aqui, ele traz ferramentas para evitar que você cometa erros. Por que você comete erros de atraso em reuniões, de não cumprimento de metas, mau comportamento entre equipes. Então, ele traz ferramentas bastante legais de como você entender o porquê está acontecendo isso com o próximo e o porquê isso está acontecendo com você e você conseguir se resolver. Então, são 2 livros de carreira que as pessoas que assistem a gente aqui em geral tem essa vontade, né? Olha o IoT, se apaixona, quer entrar no mercado, e parece o Chaves, né? Fica todo empolgado. Então, é uma ajuda grande que esses 2 livros aqui me deram, e eu acredito que vai ajudar você também. Então, obrigado, Polônio, por ter me lembrado, e obrigado mais uma vez por esse episódio também. Valeu. De verdade. Obrigado, Spaca, pela sua humildade e generosidade, que foi incrível. Imagina. De verdade. Muito obrigado. Maeda, mesma coisa. Obrigado também. Maeda tem uma Maeda. paz, né, cara? Tem. Sim, é o jeito de falar. É oriental, né? Então, exatamente. Ele vive o Feng Shui na pele. Obrigado, pessoal, pelos ensinamentos, pelo bate-papo aqui. Foi muito bom. A gente que tem que agradecer esse espaço que você deu, porque a pessoa conhece um pouco mais da BINC. Você já conhece, mas o pessoal que está nos assistindo aqui não conhece tanto. E é sempre prazeroso trocar informações, bater papo, poder transmitir para o mercado aquilo que a gente absorveu nas nossas vidas, nas nossas experiências. Anos, né? Então, é uma gratidão poder devolver isso para o mercado, né? É Eu acho verdade. que isso deixa a gente gostoso, a gente se sente melhor. Quando a gente divide, a gente fica mais leve. Ah, não tenha dúvida. É sempre gostoso. Porque eu só falo, parece o Forrest Gump contando história, mas não é. É muito bom você transmitir essas experiências. Quem sabe você vai fazer um tiquinho na vida de alguém lá na frente. Isso é importante, cara. Sem dúvida. Isso é Sem dúvida. Isso aí. Aproveitando o gancho. Agradeço aqui, então, demais vocês estarem aqui. Poxa, a gente tá... Eu tô, pelo menos, muito lisonjeado. Eu tenho também. certeza que o Polônio também tá. A gente vai fazer uma reunião depois aqui para entender como é que a gente vai absorver e pôr em prática todo esse conhecimento que a gente adquiriu aqui. Obrigado mais uma vez. E aí, pegando o seu gancho, Flávio, Spaca, olhando para a câmera, dê a última mensagem para o nosso público. Aquela mensagem que você quer deixar para o seu neto, você quer deixar para o seu filho, no futuro, um conselho, para a gente finalizar. Você falou uma coisa gozada para os netos. Nós 2 temos netos. Olha só. Que legal. Então você imagina como é que a gente olha para esse futuro e como é que esses netos vão encarar esse futuro. Tem que encarar com humildade, bastante conhecimento e não ser egoísta, jamais. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que dar a mão um para o outro para a gente poder seguir. A gente está muito egoísta. Hoje em dia está todo mundo muito egoísta. Cada um com o seu celular olhando para baixo, não quer saber se o vizinho precisa de uma ajuda. Vamos olhar um pouco mais amor. Eu acho que essa é a palavra correta. Obrigado. Sensacional. E acho que é nunca parar de aprender, né? A gente Isso também. vendo aí essa jornada toda aí é sempre aprendizado contínuo, né? Acho que a gente está aqui não como professor, mas como aluno, né? Então a gente tem essa humildade porque a gente sabe que está sempre aprendendo, sempre cada vez mais aprendendo mais. Muito bom. Perfeito. Long life learning. Long life learning, exatamente. Não tem outro jeito, pô. É isso aí. Nós estivemos aqui para fazer alguma coisa. Vamos fazer. E somando o que vocês dois falou, para continuar estudando e aprendendo sempre, você tem que amar o que você faz. Sim. E Faz com prazer. é uma coisa com a outra, né? As 2 mensagens. E antes de muito encerrar, comuns. né, o nosso cafezinho do IoT GoCast para vocês. Paca, Opa, obrigado. Café gourmet, torra média, pra você. Obrigado. da fazenda Arábica. da família dele. Quem é que isso tá? aí. Você? É, da minha família lá. Aonde? A gente Minas? faz tudo em Minas ali. Ai, que legal, cara. Cerrado. É delicioso. É um café especial pro podcast, A tá? gente faz Aham. podcast aqui.
Olha só. E vocês vão Depois, se você quiser comprar mais, como é que faz? Aí é só entrar no site lá. Entre em contato com a gente. Entra em contato com a gente. Se quiser tranquilo. fazer aquele botãozinho da Amazon, aperta o botãozinho e chega em casa. Já tem o botão aqui, ó. É o botão, A mas história esse- desse logo. Conta rapidinho pra eles, ô Murilo. Do logo? É. O logo. Então, o logo, Bom, eu quis juntar os conceitos do podcast com eletrônica, com tudo que isso quer dizer, né? Então, o I/O é uma chave liga e desliga. Uhum. O T embaixo, se você prestar atenção, também é uma chave liga e desliga, dependendo do circuito. Suporte, é. E a seta, que na verdade não é uma seta, pra gente é um diodo. Por isso que tá vermelhinho. É um É diodo. isso. E pra quem tá assistindo e não conhece eletrônica, parece um play do GoCast. Então a gente quis juntar alguns conceitos aí de eletrônica, de design. Muito legal, né? Por isso que o Ficou Gol tá legal. debaixo do... Exatamente. Aí eu Pô, é fiz legal, o cara. GoCast. Muito bom. Vamos ver se o mercado de IoT dá o gol, né? Mandar. Pô, obrigado pelo café, obrigado por esse espaço aí que vocês deram. Já não tá mais gravando, né? Tá gravando. Pô, vocês que estão vendo a gente aqui, agora é bate-papo aqui, acabou. Mas muito obrigado por esse espaço. Eu volto a dizer, acho que é muito importante a gente mostrar que esse mercado, a BINC é uma instituição sem fins lucrativos, ela precisa dos associados. Este próximo ano, vamos ver com o Flávio aqui, nós vamos fazer um pouco mais de webinar e alguns eventos que nós vamos ser obrigados a cobrar para trazer um pouco de receita. A gente fazia muito, era os happy hours. Com a pandemia nós paramos. E o happy hour sempre trazia esse networking. Em vez de a gente estar passando no podcast, o pessoal que está vendo a gente aqui, ele podia ir conversar com um, conversar com outro, conhecer que soluções. Esse happy hour era muito interessante. Fui em muitos deles do IoT Labs. Então, lá no IoT Labs. Fui muito. Bebi muita cerveja. Cerveja e pizza. Cerveja e pizza. Então a gente quer voltar com isso. Legal. Muito bom. Porque isso é o que vai... Não vai caber mais lá, você sabe, né? Não, lá não. Lá nem... Nós já temos outros locais. Naquela época era 20 gato pingado, né? Hoje Agora o tá pessoal grande, está hein? oferecendo. Olha, se você quiser fazer alguma coisa, vem aqui. Legal. Tem aqui um espaço bom para você fazer. Ótimo, nós estamos chegando nesse nível que o pessoal tá dando de graça para gente. É legal. Então, valeu. Falou, pessoal. pessoal. Forte abraço. Obrigado. Deixa seu like, não esquece de deixar o seu joinha aqui. Se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, acessa o nosso site www.iotgocast.com.br. Lá dentro você tem acesso a várias documentações legais. Não esquece de deixar seu comentário aqui também. Segue a gente nas redes sociais, estão todos os links aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo. Abraço. Valeu. Abraço. Abraço.